seja bem-vindo ao Fire. Nós estamos aí nesse tempo precioso falando sobre intercessão. Eu quero que você atente para um detalhe. Nós não conseguiremos, fazendo essas devocionais, esgotar o assunto. A ideia é chamar você ao aprofundamento. Você, no seu investimento, na sua meditação, quando você abre a Bíblia, os livros que você lê, vai levar você a aprofundar-se ainda mais sobre cada um desses assuntos. Nós estamos chamando a sua atenção para esse foco e desafiamos você a estar mais aprofundado nisso. Amém? Hoje eu quero ir lá para o Novo Testamento e lembrar de Paulo, o apóstolo. Paulo era alguém, um intercessor nato. Paulo era um implementador de igreja, um evangelista. Ele priorizava pessoas, priorizava relacionamentos. E por essa identificação, ele era também um amigo e um intercessor. Ele era alguém que orava. Por conta desse relacionamento, Paulo escreveu inúmeras cartas no Novo Testamento. E nós sabemos também que nessas cartas ele coloca as suas orações. Qual era a ênfase da intercessão de Paulo? Isso é muito importante pensar quando você lê as cartas paulinas, as epístolas pastorais de Paulo, a igreja daquela época. Paulo vivia numa época onde a igreja era perseguida, a igreja apanhava por ser identificada como igreja de Cristo, a igreja era morta, a igreja era privada de uma série de situações, era muito difícil ser cristão. Será que Paulo orava para que o inimigo fosse morto? Será que Paulo orava para que o povo tivesse bastante dinheiro? Ou que as autoridades se rendessem à simpatia dos cristãos e parassem de persegui-los? Parece-me que não. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí começa a oração de Paulo. Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É interessante que a primeira oração que Paulo fala aos Efésios não é uma oração para livrar da dívida, para comprar carro novo, comprar casa. É para iluminar os olhos do coração, para que haja um pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, e iluminados os corações, que nós tenhamos ativada a esperança, baseada na certeza de quem nos chamou, de quem é o nosso chefe maior, de qual é a obra que nós estamos envolvidos. Nós não estamos envolvidos apenas nesse projeto terreno, temporário que nós vivemos. Há algo muito maior acontecendo, há um reino muito maior que nós estamos implementando. E isso é muito importante de ser entendido. A palavra do Senhor fala aqui, a qual é a suprema grandeza do poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A quem Paulo dirige a sua intercessão, aquele que está acima da morte, aquele que tem os recursos, aquele que tem todos os meios de resolver os nossos problemas, aquele que está acima de todo principado, potestade, domínio, aquele que é não só grande na época que ele vivia, mas é grande hoje, que tem um nome sobre todas as coisas. É a esse Deus que nós dirigimos a oração, é Ele que tem todas as situações resolvidas, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, e a igreja é então o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Isso é maravilhoso. Nós somos a igreja, Ele é o nosso Pai. Paulo tinha essa visão. A maneira com que você crê determina as suas orações e as suas ações. A ênfase da sua fé interior
determina como você ora, como você age, como você mexe com determinadas coisas. É muito especial que você entenda isso, em meio à sua intercessão. A sua intercessão, ela é influenciada pela sua fé. Muita gente ora como se fosse uma criança mimada. Sabe a criança mimada que chega para o pai e só pede para o pai dinheiro, só pede para o pai bala, só pede para o pai doce, só quer comer as coisas que ela gosta. Ela faz isso porque ela é imatura. E o pai, então, tem a função de ajudá-la a entender a situação e ele ajuda isso, dizendo, né, a ela não, ensinando os caminhos corretamente, ensinando qual é a hora de fazer determinadas coisas. Muita gente se achega a Deus e fica a vida toda cristã como um filho mimado. Eu e você somos chamados para ver além, para crescer e entender o plano maior. Que o Senhor atue sobre a sua mente. Como intercessor, você seja alguém que entenda a grandeza do seu chamamento, que entenda o porquê você está onde está e porque essas pessoas estão rodeando você. Você é um intercessor e a sua oração pode fazer diferença na vida das pessoas, pode fazer diferença no ambiente em que você está, porque você entende que há algo grande acontecendo. Isso envolve você, inclui você. Esteja incluído nesse projeto de intercessão. Deus te abençoe. Amém.